Dúvida recorrente que a gente recebe é sobre a nossa política comercial, como é que se contrata o PowerCubos, como é que se define os planos, quais são os valores e tudo mais. Então, este é um vídeo, talvez fique um pouco mais demorado do que eu gostaria, mas é importante esclarecer esses pontos para que você possa fazer uma contratação segura. Dentro do projeto do PowerCubos, há um botão aqui de contratar, onde ao clicar aqui, você é remetido, né, à escolha de plano e todo o flow de contratação. Mas antes, vou tratar como é que funciona a nossa política comercial. Indo aqui no nosso site, em planos e preços, a gente apresenta os 4 planos. O plano Basic é um plano gratuito, até 3 turmas, que tem uma série de restrições de usabilidade, que é para que a pessoa possa, literalmente, testar a ferramenta, verificar a usabilidade da aplicação, entender qual é o funcionamento da ferramenta. Depois nós temos 3 planos. Todos os planos, existe um valor que é por turma. E quantidade de turmas por turno? Não, é quantidade geral de turmas. Se a sua escola tem 20 turmas de manhã, 10 turmas à tarde e 10 turmas à noite, são 40 turmas. O PowerCubos leva em consideração todas ao mesmo tempo, até porque existem alguns objetivos de otimização que precisam olhar para a grade inteira, para todos os turnos. Então, por exemplo, um objetivo que faz isso é aquele que visa reduzir o número de dias de trabalho do professor. Ora, a gente precisa levar em consideração todos os turnos simultaneamente para poder fazer esta inferência. Então, vamos lá. Número de turmas. O segundo critério é o plano escolhido. E aqui nós temos 3 possibilidades: Standard, Advanced e Premium. Qual é a diferença deles? São funcionalidades. Naturalmente, à medida que a gente vai avançando, são funcionalidades mais complexas que fazem com que o algoritmo seja mais complexo, que se exija mais suporte e também que exija mais tempo de processamento ou mais poder computacional para poder resolver aquele problema, porque afinal de contas ele é mais complexo. Então é por isso que nós dividimos em planos diferentes. Naturalmente, cada escola parte do plano standard. E se tiver algum recurso necessário em planos superiores, aí sim se faz a necessidade de planos superiores. Então, vamos avançando aqui, tópico a tópico, tá, do Advanced, para verificar em que caso a sua escola vai precisar deste plano. Eu vou nos pontos principais aqui, para ficar bem claro. Compartilhe aulas entre turmas. Que caso é este? Compartilhar aulas entre turmas são basicamente 3 casos. O primeiro caso é quando você tem uma disciplina com 2 professores ou mais. Vou colocar aqui formatar, quebrar linhas. Então, se a sua escola tem alguma disciplina que tem 2, 3, 4 professores simultaneamente dando aula para a mesma turma, podendo ser em locais diferentes ou não, pode metade da turma com um professor para a sala X e a outra metade com o outro professor para a sala Y, não tem problema. Ou pode ser no mesmo local. Neste caso, você vai precisar de uma licença Advanced. O outro caso aqui é quando você tem união de turmas para uma determinada disciplina. O que significa isto? Suponha que você tem a turma 2A e a 2B. E as 2 turmas se unem para que juntas tenham aulas de filosofia no auditório. Existe união de turmas? Precisa do plano standard. O terceiro caso é quando existe uma união de turmas para posterior redivisão, vamos chamar assim. Tá? Por uma posterior divisão. Exemplo, tem a turma de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Os alunos, em 2 aulas por semana, se unem e se redividem em 3 turmas de inglês, iniciante, intermediário e avançado. Perceba que no iniciante existirão alunos do 1º, 2º e 3º ano, a mesma coisa para inglês.
intermediário e a mesma coisa para inglês avançado. Isso também funciona para ensino superior, vamos deixar claro. O primeiro caso, uma disciplina de arquitetura que tem 2 professores, caso 1. Caso 2, teoria geral da administração, o curso, a turma de ciências contábeis se une com a turma de administração. Tem uma união de turmas. Ou o caso 3, onde 2 turmas de 5º semestre e 6º semestre se misturam para que metade tenha uma determinada disciplina numa semana, tá? E outra disciplina em outra semana, por exemplo. Tá? Então, são casos onde a gente tem compartilhamento de turmas, tá? De aulas. E, neste caso, precisamos da licença Advanced. Colete a disponibilidade de seus professores por e-mail. Se você quiser usar o recurso de permitir que o PowerCubos dispare um e-mail para cada professor, para que ele possa informar a disponibilidade, você precisa do Advanced. E outro caso é quando você quer disponibilizar o resultado da sua grade horária por meio de um link, seja mandar um link para um professor para que ele olhe o seu horário, para uma turma para que ele veja o seu horário. Este recurso está disponível a partir da versão Advanced. E a importação de dados a partir de planilhas em Excel, isso aqui também está disponível a partir da Advanced. Não precisa nada disso aqui, e nem de recursos posteriores, pode ficar na Standard, não tem problema. Agora vamos para os recursos da Premium. Leve em consideração o tempo de deslocamento entre unidades. Ora, se você tem 2 unidades, e você precisa que o PowerCubos leve em consideração que o professor precisa de determinado tempo para ir da unidade 1 para a unidade 2 e para a unidade 2 para a unidade 1, ou unidade 3, 4, 5, não importa, necessariamente você vai precisar da licença Premium. O horário fica mais complexo, exige mais tempo computacional, e quem já montou horários sabe o quão é difícil montar horários quando se deve levar em consideração tempo de deslocamento do professor e da turma, porque também é importante levar em consideração que a turma precisa se deslocar. Então, esse é um caso. O outro caso aqui, que é necessário o plano Premium, é quando existem vários grupos de horários com sobreposição. Então, vamos tomar aqui o exemplo dessa grade horária que eu havia cadastrado. Tá? Usei, inclusive, em todo o treinamento. Percebam que a turma 2A e 2B tem aula começando às 7h30, 8h20, 8h20, 9h e 10. 7h30. Agora, se eu for lá para 3A, a 3A, 7h30, 8h20. Pode ver que tem o mesmo horário aqui, mas vamos ver onde é que está o descasamento. 9, aqui 9h10, 9h10 às 8h25. Ora, tem um intervalo aqui. Qual é o intervalo da outra? 9h10, 10 horas. O intervalo está descasado. Então, naqueles casos que você tem grupos de horário, onde o horário inicial e final das aulas não coincidem. Vou dar um outro exemplo. O ensino fundamental, as aulas começam às 7h45. O ensino médio começa às 7h30. Ora, tem um descasamento de horário, tem uma intersecção entre eles. O professor, quando ele não pode dar aula no primeiro período deste horário aqui, não pode dar nem no primeiro nem no segundo deste aqui. Ora, aqui é um caso típico de sobreposição. Minha escola tem 2 turnos, de manhã e de tarde. Preciso do Premium? Não. Eu posso cadastrar todo o horário da manhã aqui com o horário da tarde. Eu não posso ter intersecção entre eles, um descasamento entre os horários. Se tiver descasamento, necessariamente eu preciso do plano Premium. Por último, o último ponto importante é se o seu ciclo de contratação é anual ou mensal. Se você faz um plano anual, aqui nós mostramos o valor por turma. Este vídeo está sendo gravado dia 14 de fevereiro de 2024, portanto, tem os preços desta data. No futuro pode ser diferente. R$ 2,99 por turma. Tá? Por mês, por turma. Por mês, só que é cobrado anualmente. Então, este valor é R$ 2,99 vezes 12. No site go.powercubos.com, a gente apresenta já o valor anualizado. Isso dá R$ 35,88. Para Standard, R$ 71,88 no Advanced e R$ 95,88 no Premium.
uma turma só. Se eu colocar 10 turmas, percebam que o valor vai ser multiplicado por 10. Se eu colocar 15, o valor é multiplicado por 15. Então existe essa variação. Este site aqui, ele permite a compra apenas do plano anual. Aqui é possível ver a assinatura mensal. E a assinatura mensal, naturalmente, ela é mais cara, porque afinal de contas é um contrato de curta duração. Entre aspas, curta duração, porque a assinatura mensal, ele implica numa recorrência, igual a qualquer serviço de recorrência que existe hoje pela internet. Se você contrata Netflix, Amazon Prime, qualquer outro serviço do tipo, é uma recorrência mensal. Então, necessariamente deve ser com cartão de crédito e todo mês vai ser debitado aquele valor. Isto quer dizer que você tem que manter ad eterno? Não, evidentemente que não. Você pode assinar e antes de completar o mês, você pode ir lá e cancelar. E se for cancelado antes do novo débito, você não vai ser debitado. Então, algo que muita escola faz é contratar por 1, 2 meses ao invés de contratar o anual. Nós não recomendamos, a gente prefere o anual por um detalhe muito simples. Porque quando você faz um contrato mensal, uma assinatura, e você finda o contrato, isto é, você interrompe a continuidade dos débitos, quando o Power Cubos percebe que você ficou 30 dias seguidos com a licença inativa, os seus dados são excluídos automaticamente. Quem já administrou horário sabe que o grande trabalho de utilizar o Power Cubos não é a construção do horário em si, e sim a digitação dos dados. Então, se você cria o seu projeto, tem 20 turmas, você termina de montar, aí cancela o contrato, e lá no mês de maio, um professor pediu demissão, exigindo que você precise remodelar o horário, quando você for recontratar, você vai precisar digitar tudo de novo. Ora, a diferença de preço entre os dois, 4 meses e meio de assinaturas equivale a um plano anual. Via de regra, não vale a pena ter assinatura. A assinatura é justamente para aquelas pessoas que têm certeza que vão conseguir fazer em 1, 2 meses, que sabem que daqui a pouco o horário vai ter que ser redigitado tudo novamente daqui a 6 meses, daqui a 3, 4 meses, ou até que não tem dinheiro para fazer uma contratação completa. Então a gente estimula sim a contratação anual. Por hora é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fica à disposição. Mande um e-mail para contato@powercubos.com.br. Muito obrigado. Valeu.